Alguns acreditam que essa arma traz em seu interior o poder de destruição do Sol, das estrelas, talvez dos cosmos. O que se sabe é que foi o maior projeto de todos os tempos que ocorreu nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse projeto ganhou o nome Projeto Manhattan e envolveu um número absurdo de pessoas, talvez o maior desde as construções das pirâmides do Egito. Os cientistas com as mentes mais brilhantes participaram desse projeto. Einstein, Oppenheimer. Já desconfiaram do que eu estou falando? Isso, da construção da primeira arma de destruição em massa, da arma atômica. E a aula de hoje será sobre o uso dessa arma na cidade de Hiroshima. É isso aí. Vamos contextualizar essa história. Era agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial ainda estava em curso no Pacífico, porque na Europa, a Alemanha nazista já tinha se rendido, Hitler já tinha se suicidado, os europeus já comemoravam o dia V, dia da vitória na Europa. Mas o Japão ainda não se rendia. E o presidente dos Estados Unidos, que era o Harry Truman, que assumiu após a morte de Franklin Delano Roosevelt, tinha uma opção: usar uma arma jamais usada em nenhuma guerra. A arma, a bomba atômica. O planejamento da operação foi incrível. Hiroshima era o alvo. E naquela manhã do dia 6 de agosto, os habitantes de Hiroshima levavam sua rotina diária. Professores, crianças na escola, pessoas iam para o trabalho, donas de casa, algumas estavam varrendo a calçada, quando olharam para o céu e um avião rasgou os céus da cidade. Um avião bombardeio B-29 norte-americano que trazia em seu interior uma bomba, mas não uma bomba qualquer, era a bomba que continha 50 quilos de urânio. Pesava toneladas e media mais de 2 metros de comprimento, apelidada pelos norte-americanos de Little Boy. Essa bomba foi lançada exatamente às 8h15 da manhã sobre a cidade de Hiroshima. Ela não explodiu no chão. Os cientistas sabiam que o chão poderia absorver o impacto e fizeram dela uma bomba relógio, que explodiu a cerca de 580 metros de altura. A temperatura que chegou na explosão foi de 5.000 graus Celsius. E a explosão equivale a 20.000 toneladas de TNT. Estamos referindo a uma bomba. 5.000 graus Celsius equivale à temperatura da superfície do Sol. O que aconteceu em seguida? Num raio de 1 quilômetro a 2 quilômetros da explosão, tudo foi desintegrado. Metais viraram gases, construções foram transformadas em pó e os seres humanos em cinzas. Era como se o Thanos estalasse os dedos e as pessoas desintegrassem. Aquelas construções que ficaram intactas ou parcialmente, algumas continham uma sombra, que ficou conhecida como sombra atômica, pequenas sombras na parede, numa escada. E os cientistas descobriram que ali tinha uma pessoa que foi desintegrada. O que veio a seguir? Um furacão.
a 800 km por hora. E esse furacão varreu tudo num raio de 3 quilômetros. Os sobreviventes que tiveram queimaduras, que estavam numa situação miserável, viram o dia se transformando em noite, porque o cogumelo atômico que se formou foi uma nuvem tão alta que tampou o sol. E o que sobrou da cidade foi um cenário de um filme de terror. A cidade ficou em ruínas, pessoas andando pelas ruas com queimaduras terríveis, algumas não conseguiam encostar o braço no corpo, pareciam mesmo zumbis. E essas pessoas com queimaduras pediam por água. Daí veio a chuva, com gotas enormes, negras. Parecia que ia dar um alívio para os sobreviventes. Se enganaram. Quem tomou essa chuva, engoliu, bebeu essa água, teve até choque, morreu com choque, em choque. Imagina, acabou com a estrutura da cidade. Hospitais destruídos, quem iria socorrê-los? Médicos, enfermeiros, muitos tinham morrido na explosão. A cidade continha 350 mil habitantes. Não tem um dado exato, tá, gente? Mas pode ser que 80 mil morreram na hora. Em outros livros, falam de 100 mil mortos ou mais e milhares de feridos. Pode ser que 60 mil morreram até o final do ano, porque ainda tem os efeitos da bomba, da radiação. Leucemia, câncer de pele, perda de cabelo e por aí vai. É uma história muito triste. Por que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, deu essa ordem? Ele justificou, dizendo que ele salvou milhares de vidas norte-americanas, pois o conflito com o Japão poderia se estender ainda por muitos meses. E no Guinness Book ainda tem uma história incrível de um homem, Tsutomu Yamaguchi, que estava em Hiroshima no dia da explosão, no dia 6 de agosto, num raio de 3 quilômetros da bomba, da explosão da bomba, e ele sobreviveu. Como ele morava em Nagasaki, Tsutomu Yamaguchi viajou para Nagasaki e foi tratado em Nagasaki. Mas 3 dias depois da explosão de Hiroshima, o Japão ainda não tinha se rendido. E os Estados Unidos lançou a segunda bomba em Nagasaki, em outra cidade. Essa outra bomba ganhou um novo apelido, Fat Man. Seu núcleo era de plutônio e matou milhares de pessoas. Vamos ver no Guinness Book. No Guinness Book diz que Nagasaki pode ter morrido 73 mil pessoas, mas Tsutomu Yamaguchi sobreviveu às 2 explosões e entrou para o livro dos recordes como um sobrevivente de 2 bombas atômicas. Bom, já falei para vocês sobre a bomba. O principal foco da aula era a bomba de Hiroshima, conhecida como Little Boy, transportada no avião bombardeio B-29, que ganhou um apelido Enola Gay, porque Enola Gay era o nome da mãe do piloto, Paul Tibbets. E quando eles soltam a bomba, o piloto ou alguém da tripulação gritou: "Meu Deus, o que nós fizemos?" Para terminar a aula,
gostaria de citar este livro, As 16 Datas que Mudaram o Mundo. E 6 de agosto de 45 está aqui no livro. Porque, olha o que o livro conta. Antes de Hiroshima, as guerras podiam ser tecnológicas, terroristas, atentavam contra os direitos humanos. Mas antes de Hiroshima, as guerras não tinham o poder de destruição instantânea e total de uma população. Depois de Hiroshima, o mundo entrou na era do superarmamento atômico, na era do equilíbrio do terror, principalmente entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Daí, pessoal, o fim da Segunda Guerra, a explosão atômica, Hiroshima, vai marcar, já estamos no início da Guerra Fria. Pode ser que os Estados Unidos, lançando as bombas, ele tinha uma intenção de demonstrar todo o seu poder para a União Soviética. E aqui, nesse livro, conta-se um pouquinho que depois da primeira explosão atômica, depois disso, o pós-Hiroshima é a louca corrida por armamentos. E os soviéticos, em 49, já tinham a bomba atômica. Mas depois veio uma nova geração de bombas nucleares. Durante a Guerra Fria, desenvolveram a bomba H. Tinha o poder de 7 megatons, em vez de 20 mil toneladas de TNT. Na década de 60, as bombas nucleares, bomba H, já tinha capacidade de 50 megatons. E não foram só os soviéticos. Os franceses, ingleses, chineses e até os indianos desenvolvem a bomba H na década de 70. É realmente o equilíbrio do terror. Estima-se que lá na década de 80, a capacidade das bombas, de todas as bombas, é de 20 mil megatons. Ou seja, 1 milhão de vezes a de Hiroshima. E que em 1983 fizeram uma estimativa. Se houvesse uma guerra nuclear, a quantidade de mortos chegaria a 1 bilhão no mundo. Para terminar, a última frase dessa data, o autor leva a gente até 1989, a queda do Muro de Berlim, e faz uma pergunta: será que o mundo saía do pesadelo atômico? Será? E ele conclui dizendo que hoje em dia vivemos sob a ameaça do terrorismo, a possibilidade de guerras químicas, bacteriológicas, que se constituem uma ameaça persistente depois da explosão de Hiroshima. E Hiroshima tornou-se o símbolo da guerra desumana. É isso aí, classe. Eu estendi um pouquinho, mas tentei passar alguns detalhes sobre Hiroshima. Valeu?